São 7h02 agora. A Ana Carolina Tomé tem mais informações ao vivo de Brasília sobre um código de conduta para ministros do STF, que é apoiado pelo presidente da corte, o ministro Edson Fachin. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, boa noite também aos nossos ouvintes. Pois é, em meio à polêmica envolvendo a viagem do ministro Dias Toffoli com um advogado de um empresário do Banco Master, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, quer aprovar um código de conduta para os ministros da corte. A ideia já é defendida por Fachin há um bom tempo, Débora, mas ganha força agora com a revelação de que o ministro Dias Toffoli viajou em um jato particular para assistir à final da Libertadores em Lima, ao lado de um advogado que representa um dos empresários do Banco Master. Toffoli é relator do processo contra os executivos e dias após a viagem decretou sigilo máximo às investigações. O jatinho é do empresário Luiz Oswaldo Pastore, mas dentro também estava o advogado Augusto Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do Master, Luiz Antônio Bu. Toffoli disse a colegas que é amigo de Pastore há anos e que o processo de executivos do Master sequer tinha chegado a ele quando a viagem foi feita e garantiu que não conversou sobre o processo no voo. Com o código de conduta, Fachin quer colocar um freio em alguns abusos e também estabelecer limites aos magistrados, como viagens, participação em eventos, remuneração por palestras e até recebimento de presentes e benefícios. Para vingar, Fachin vai precisar do apoio interno no STF. Em outra frente, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele criou o Observatório da Integridade e da Transparência, grupo que discute mecanismos de ética no Poder Judiciário e pode tratar de salários e até condutas de magistrados. Ainda no discurso de posse como presidente do STF, Fachin já tinha dado recados de que trataria do assunto e disse que juiz tem que ser exemplo. Temos o trecho da entrevista? Deu uma travada, Ana. O pessoal da técnica não conseguiu soltar a entrevista. Se você puder, o trecho da entrevista, se você puder resumir para a gente. Eu vou seguir então. A viagem reacendeu o debate sobre a suspeição do ministro para julgar processos de amigos ou que tenham qualquer proximidade. Para o advogado, mestre e doutor em Direito Constitucional e professor de Teoria Geral do Estado da USP, Rubens Bessac, o caso merece apuração rigorosa, Débora. Dias Toffoli, no entanto, disse a colegas que não deve se declarar suspeito para continuar no caso. A Transparência Internacional Brasil disse esperar que o CNJ se debruce sobre o caso, cobrou também mais empenho da sociedade e disse que qualquer código de conduta deve enfrentar forte resistência do centrão do judiciário no STF e no STJ. E tem também uma nova atualização, Débora, porque hoje o deputado Luiz Felipe Bragança protocolou um pedido junto à PGR para pedir aí uma investigação nesse caso envolvendo a viagem do ministro Dias Toffoli em um jatinho particular ao lado de advogados de investigado no caso do Banco Master. É claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa repercussão por aqui. Eu volto com você. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações de Brasília. Agora, não pode, gente. É o tipo de relação que não pode, mesmo que o ministro não tivesse nada a ver com os processos do Banco Master. O Pastore, ele é suplente de senador pelo MDB, o dono do jatinho, né? O advogado é defensor de um dos alvos da investigação do Banco Master. Não dá para um ministro do STF se associar, ou melhor, a essas pessoas diante de uma investigação em andamento, mesmo que ele não tenha nada a ver com isso.
Você, Nadédia, que também é uma estudante do direito, queria te ouvir sobre. Inclusive, isso é um problema que tende a ser recorrente, né, Débora? Porque os advogados mudam de funções muitas vezes, né? Então, quando tem essa relação próxima com ministros do Supremo ou outras autoridades do Poder Judiciário, isso corre o risco de se desdobrar até mesmo depois, né? Digamos que a proximidade viesse de antes, mas depois o advogado passasse a defender esse caso. Então, realmente é uma relação aí conflituosa que acaba repercutindo muito mal entre as pessoas. Exato, e a gente está falando de privilégios, né? Uma viagem num jatinho particular para assistir a final de uma Copa Libertadores. Sabe, tudo bem que ele é o ministro do STF, é um advogado, é o dono do jatinho, mas teve gente que levou, sei lá, 5 dias, né, para chegar lá de ônibus. Talvez essa não seja a melhor comparação. O fato é que, quando a gente fala de ministros do STF, não é qualquer tipo de relação que pode ser tratada assim, como se não tivesse importância. E falando no Banco Master, Débora, a gente falou mais cedo sobre a expectativa da restituição dos valores dos investidores, dos correntistas. 2 ouvintes mandaram dúvidas aqui para a gente que eu queria responder rapidinho. O Azael perguntou se essa devolução do FGC é só do capital. E não é devolvido só o que foi investido. O FGC também cobre os rendimentos acumulados que são contados até o momento da liquidação do banco, no caso do Banco Master, 18 de novembro de 2025. Então, a devolução é do saldo, não é só do capital. Seria muito injusto, né? Imagina, a pessoa investiu ali, passou um tempão com o dinheiro parado ali no Banco Master, perdeu os rendimentos quando poderia ter feito um outro tipo de aporte. E o José Carlos Rodrigues perguntou em casos de contas bancárias conjuntas. Ele está perguntando se é levado em conta só um ou os 2 CPFs para resgate no caso de um banco falido. A cobertura do FGC é de R$250 mil por conta. Então, no caso de uma conta bancária conjunta, a cobertura não sobe para R$500 mil. Se for o caso de alguém, a cobertura vai até os 250 mil e a devolução, sim, é dividida. Vai metade para cada um dos 2 titulares.